Vamos agora então nessa aula já começar a colocar a mão na massa, de forma prática. Como realizar um planejamento do uso de eletrônicos aí com meu filho? Eu vou te dar 4 passos para esse planejamento acontecer de forma respeitosa. Primeiro passo que você vai ter que definir com seu filho é quanto tempo ele vai ficar exposto por dia a esse uso de eletrônicos. E se esse tempo ele vai ser diário, se ele vai ser exposto apenas no final de semana, se ele vai ser exposto 1 hora por dia, meia hora por dia, 10 minutos, 15 minutos. Você precisa levar em consideração, obviamente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, crianças abaixo de 2 anos não devem ser expostas a telas, mas mais do que essa recomendação da Sociedade Brasileira, você também precisa levar em consideração a dinâmica da sua casa. Então, por exemplo, se você precisa expor a criança ali no momento onde você vai fazer comida, onde você vai limpar a casa, é muito importante que esse seja o momento onde você vai fazer uso das telas. A sua criança, ela vai ficar feliz, porque ela vai ter esse tempo ali que foi acordado, e você também vai ter um benefício de estar fazendo alguma coisa e já utilizando essas telas de uma maneira mais adequada para todo mundo. A gente sabe que hoje as telas, elas têm sido a verdadeira babá eletrônica das crianças. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas é verdade. A criança, quando está exposta a telas, ela fica quietinha. Então isso dá aos pais uma liberdade para arrumar casa, para trabalhar, para fazer outras coisas, reuniões. Mas eu acredito que, diante de todas essas aulas que você já assistiu até aqui, e quando você finalizar esse módulo, eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão em relação à sua babá eletrônica. Você vai conseguir estabelecer uma outra babá eletrônica mais lúdica. A gente vai ter um módulo sobre brincadeiras lúdicas para você aplicar aí na sua casa, para que esse uso de telas, ele realmente seja restrito ao máximo que você conseguir. Seja para você fazer alguma atividade, seja de fato para a criança ter aquele momento de lazer que ela precisa, se é uma criança mais velha, se é um adolescente que precisa interagir com os seus pares. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de estabelecer esse planejamento do uso de eletrônicos. O segundo passo que você vai precisar ficar muito atenta é em relação ao conteúdo. Fique sempre atenta à classificação do conteúdo que a sua criança está assistindo. Configure o aparelho de forma que a criança ela não possa baixar aplicativos ou jogos sem o envolvimento dos pais ou dos cuidadores. É legal também você configurar o Google para aquele modo restrito, ou instalar um buscador próprio ali para a criança. E assista sempre ou acesse os aplicativos junto com seu filho. Avalie a qualidade, compreenda o interesse, faça diálogo com ele ali entre as diferenças de conteúdos adequados e inadequados, e explica com clareza quais são os conteúdos adequados. Por que você não deixa seu filho assistir tal desenho? Porque tal desenho tem esse conteúdo inadequado. É uma criança que fica comendo doce o tempo inteiro ali no YouTube, ou é um desenho de forma muito incutida, tem ali a violência. Enfim, seja bem clara aí com a sua criança quando você for escolher esse tipo de conteúdo que ela vai poder acessar. O terceiro ponto que você precisa levar em consideração é onde essa criança ou esse adolescente vai assistir. É legal evitar o uso durante as refeições, é legal evitar o uso ali durante a escola, avaliar com a escola qual é a quantidade de uso que a criança já está tendo ali de exposição à tecnologia na escola. Combinar com a criança de que quando recebe visitas, amigos, não é legal ficar no tablet o tempo inteiro jogando, brincar de outras coisas. Enfim, é importante você estabelecer onde essa criança vai poder fazer essa exposição a telas. E o quarto item para levar em consideração no planejamento é quando. Quando é que essa criança vai ficar exposta? Quando ela chegar da escola, depois que ela terminar as atividades. É legal não expor a criança a telas pelo menos 1 hora ali antes do sono noturno, né? Estabelecer isso através da comunicação, conversando, dialogando e fazendo junto esse planejamento vai ser muito legal, e você vai conseguir aplicar o protocolo de jejum de dopamina de uma maneira muito mais fácil. Na próxima aula, eu vou te dar vários exemplos práticos de como as atividades e brincadeiras lúdicas podem ajudar a retirar o seu filho ou sua filha da exposição a telas. E logo em seguida, na aula 7, nós vamos falar finalmente sobre o protocolo prático de 30 dias para você mudar completamente a realidade do uso de eletrônicos aí na sua casa.